que em Angola quem critica o MPLA da UNITA. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem critica a UNITA é a gente do MPLA. E olhando para o emaranhado onde nós chegamos, no início eu perguntava ao Mulaza se tinha lido alguma mensagem de condolências. A pergunta parecia despropositada, mas não era. Isto traduz a ideia de exercício político que a nossa elite política tem. Essa elite política governamental não percebe, porque não quer perceber, que governar é muito mais do que atender os meus caprichos, os meus relacionamentos, as pessoas com as quais eu sou mais ou menos íntima. Essa ausência de mensagem de condolência da morte do Dom Zacarias Camões, a ausência de mensagem na morte dos 30 jovens no Bengo, a União Europeia fez uma mensagem de condolências. Entretanto, o poder interno não faz. Ou seja, o que é que nós precisamos? O que é que isso nos diz? Isso diz-nos que nós não temos governação. Nós não temos, no sentido lato da palavra. Por isso, eu não vejo outra solução que não seja a refundação do país. Esse país precisa de ser refundado. E a refundação desse país não se faz com aquele pacto que é um recuerdo do Bicesse, onde os protagonistas são os atores militares, o MPLA e a UNITA. E a refundação do país tem que ser muito mais abrangente, envolvendo tudo e todos, ou como diria o Papa Francisco, todos e todos e todos, 3 vezes. E não esse reducionismo da forma como ele está concebido e apresentado, no sentido da alternância. Angola não precisa da alternância. Angola precisa de ser refundada, porque uma alternância no regime atual que nós temos será aquilo, a história de chegou à nossa vez. Porque nós vamos vendo a intolerância política em todos os lados. E é essa refundação, só essa refundação, na minha perspectiva, é que nós podemos criar uma sociedade baseada em 2 elementos fundamentais: dignidade e liberdade. Que é tudo o que falta a Angola. Dignidade e liberdade. Essa falsificação de estatística, aliás, o FUNOAP diz que nós somos qualquer coisa como 40 milhões de habitantes. O INE diz que somos 36. Eu não sei, esses 4 milhões, quem são? Não contam, não entram. Quer dizer, nós vivemos numa farsa, vivemos num regime totalmente fraudulento. Eu não estou a falar fraude eleitoral, esta coisa é menor. Mas é uma fraude de regime. E qualquer regime fraudulento precisa de uma indústria da fraude para o sustentar. E é essa indústria da fraude que sustenta, porque eu aqui em Portugal cruzo-me com intelectuais angolanos que vivem em Angola e que lá fazem um discurso, mas eu vou almoçar e jantar com eles e eles têm consciência de como está o país. Houve uma vez que eu saí de um jantar, que eu disse, mas tu lá não dizes isso? Mana, também. Quer dizer, então como é que nós resolvemos isso? Refundando o país. Não é compacto para endireitar um cochito aqui, outro cochito ali. Isso é como ter uma infecção. Mas como é que se refunda o país, Luzia? Como é que se refunda o país? Como é que se refunda o país? Primeiro, envolvimento de todos aqueles que estão disponíveis para refundar um país. Refunda-se o país com uma revolução. Não tem outra forma. Ao ponto que nós chegamos, e como dizia o Fernando e eu subscrevo,
Eu não acho que nós estamos à beira do abismo, nós já estamos no abismo. Sim, mas há revoluções pacíficas, há revoluções violentas. Sem uma revolução, porque tu não tens dignidade, tu não tens liberdade. E depois, contrariamente a alguém que esta semana ou na semana passada dizia que a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que eu não separo uma coisa da outra, aumentou em Angola. Espera lá, aumentou como? Se tu neste momento não tens uma televisão privada, um dos sucessos de Moçambique. Mas o Moçambique é exemplo. Em Moçambique há 5 televisões privadas. Luzia, há 5 televisões privadas. Nós precisamos de fazer essa revolução, envolvendo todo. E um dos métodos, por exemplo, podia ser boicotar as eleições. Porque isso não é útil a Angola. Essas eleições, daqui a 2 anos, vão deixar o país na mesmice, ou se calhar um pouco pior. Porque depois essa tal indústria da fraude precisa de sustentar os novos elementos, os novos operários que sustentam esta fraude de regime. E nós não vamos sair disso com realização de eleições, não vamos sair disso com pactos para a alternância de poder. O que está em causa em Angola é muito mais do que a simples alternância de poder. É uma ruptura que é preciso fazer com esse regime que nós temos. Sim, Luzia, eu não quero alimentar esse debate sobre como fazer isso, porque senão iríamos desviar-nos do tema que nos trouxe. Eu dei o exemplo do boicote das eleições, por exemplo. Eu, pessoalmente, vou boicotar, não vou votar. Resolve o quê? Quem está no poder continua. Não, então, quem está no poder... Teixeira, o problema é que nós estamos a olhar para a questão no termo hoje. E por olhar no termo hoje, porque isso não é um processo que tu vais resolver de um dia para o outro. Tu não tens que resolver se esse continua ou não continua. Tu tens que olhar numa perspectiva de mudar o país. Como é que tu mudas o país? Tu mudas o país, por exemplo, boicotando as eleições. Esse pode ser um caminho. E há outras soluções. Há soluções que outras pessoas vão apresentando. Agora, as eleições não são solução para o país. Luzia, boicotar as eleições significa não permitir que as eleições se realizem, certo? Exatamente. E isso muda o país. E a partir daí tu suscitas um movimento de negociação, de mudança, envolvendo todo. Isto é um processo revolucionário. A revolução não tem que necessariamente ser uma revolução armada. Essa ideia de que a revolução é só armada, não. Há formas de fazer revolução no país. Tá certo. Bom, a não ser que esse epifenômeno que nós estamos a assistir, e nós não podemos subestimar aquilo que está a acontecer no MPLA, aquela autofagia que está a acontecer no MPLA, nos leve a tal revolução, porque nós vamos chegar a essa revolução para mudar Angola. Eu não encontro outra solução. Deixe-me rapidamente dizer o que é que eu penso. É que, neste momento, o MPLA é uma força que obstaculiza totalmente a possibilidade do pacto. Isso está claro. Por isso eu também disse que eu estava de acordo com a alternância do poder, porque a alternância do poder não obriga necessariamente a criação de uma situação idêntica do MPLA. Vai criar uma situação que já não é, digamos, já não tem o mesmo poder autoritário ou totalitário que o MPLA tem neste momento. E a partir daí, então, as tais forças que hoje não existem poderão emergir. A questão é, primeiro, o MPLA tem de sair do poder. Segundo, sem o MPLA no poder, a possibilidade de se fazer um pacto. Mas deixa-me só aqui dizer uma coisa rapidamente. Sem democracia, o MPLA não sai do poder. Sem democracia, o MPLA não sai do poder. Este é o problema que estamos com ele, Luzia.
Se fosse fácil, se fosse fácil, não estávamos aqui a gastar o nosso latim, é evidente. Esse é o problema. Portanto, temos todos de puxar pela cabeça para saber como é que isto pode acontecer. Agora, eu continuo a dizer aquilo que disse inicialmente, Luzia. Eu vi o regime de Salazar Caetano cair, desfeito, no dia 25 de abril ou dia 26 de abril, porque nós aqui só tomamos conhecimento no dia 26 de abril, foi o dia mais feliz das nossas vidas, porque vimos aquilo cair. Uma revolução. Porque houve uma revolução. Não. Houve um golpe de Estado. Um golpe de Estado que se seguiu uma revolução. Houve um golpe de Estado que depois evoluiu para a revolução. Exatamente, e o pacto foi assinado. Os portugueses Angola, também fizeram um golpe. Luzia, em Portugal havia forças capazes de fazer essa revolução. Angola não há. Os portugueses também assinaram o pacto. Contexto não há. Mas assinaram o pacto no contexto da revolução. Bom, ok, se a Luzia quiser assim, que seja. Os portugueses fizeram isso. Não falsifica a pé nisso.